Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, e eu vou pedir para vocês todos darem bom dia aí no chat, para a gente poder registrar a presença de vocês, tá certo? Nós já estamos com 29 pessoas na plataforma, e já vamos dar início, são 8h05, para que a gente não atrase mais. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das subcamadas, daquelas camadas que estão localizadas, então, abaixo do revestimento, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é tratar do estudo de bases e subbases estabilizadas quimicamente. Só lembrando aqui o nosso cronograma, tá? Então, hoje é dia 1º de julho, estamos exatamente na metade do ano de 2020. Então, a ideia é cumprir, então, essa parte do estudo das camadas granulares em imprimação betuminosa. A imprimação betuminosa, eu acabei combinando com o Weber, a gente disponibilizou um vídeo para vocês acerca da... Vamos disponibilizar as normas e gostaríamos que vocês estudassem para a nossa avaliação, que vai ser na semana que vem, os conteúdos referentes a esse vídeo e dessem uma lida nessa norma. A gente vai retomar esse conteúdo no dia 15 de julho, tá? Mas a gente deve cobrar isso na avaliação de vocês, o que está colocado no vídeo, as explicações dos vídeos, na verdade, do vídeo de imprimação betuminosa, tá? E aí, lembrando que a nossa avaliação vai ser na próxima semana, no final da aula a gente vai dar algumas instruções acerca de como é que vai ser essa avaliação. E lembrando mais uma vez que todas as nossas aulas, elas estão gravadas, tá? E estão disponibilizadas nesse canal Infraestrutura de Transportes, cujo endereço está colocado aqui na tela. Bom, então a gente está arrumando aí para o estudo de camadas granulares, né? Como eu comentei com vocês, na aula passada nós falamos acerca de algumas soluções. Se vocês lembrarem, a gente tratou basicamente de uma generalização acerca das soluções que podem ser utilizadas para subcamadas de pavimentos, mas nós acabamos focando no estudo das camadas estabilizadas granulometricamente. Então, vocês devem ter percebido que o grande desafio, então, é a identificação do teor dos componentes dessas misturas, seja do ponto de vista da estabilizada granulometricamente, quando o objetivo é compreender com que teor um outro material vai poder ser utilizado para compor essa mistura de materiais, ou então identificar se naturalmente o material pode ser empregado em camadas de base de pavimentos. Aí, lembrando um pouquinho, vocês devem ter percebido que essa mistura ou o material natural, ele tem que atender a uma série de pré-requisitos acerca daquele serviço específico. Por exemplo, se eu vou utilizar uma camada de solo brita, é necessário que essa mistura do solo com a brita atenda às faixas granulométricas, atenda aos parâmetros mínimos e máximos acerca das propriedades mecânicas dessas misturas. Então, a gente pode utilizar outros recursos, que seria, então, o uso dos estabilizantes. Então, a gente tem diversos tipos de estabilizantes, tem o cimento, tem a cal, tem a emulsão asfáltica, tem outros produtos também que são disponibilizados pelo mercado, mas eu diria que, no geral, a gente tem esses 3 grandes produtos principais, o cimento, a cal e a emulsão asfáltica, para fazer essa estabilização química. Então, esse é um processo químico onde eu vou modificar as propriedades dos meus materiais a partir de um certo... Eu diria para vocês que as camadas estabilizadas quimicamente, há uma tendência, tá, delas serem utilizadas em tráfegos mais elevados, principalmente a solução aí do solo cimento. A gente tem aí que, a depender do tipo de tráfego, muitas vezes a gente precisa de uma camada mais fortalecida. Quando eu chamo mais fortalecida, é que tenha propriedades mecânicas, eu diria, acima de certos limites, tá?
Claro que essas propriedades mecânicas, elas vão ser determinadas em função de ensaios e vão ser analisadas em função do dimensionamento do pavimento, tá? Algo que a gente vai ver aí, né, mais para frente. Então, o solo cimento, tá? Eu diria que a gente vai, então, estar utilizando alguns materiais para estar fazendo essa mistura estabilizada quimicamente. Então, nós temos aí o cimento Portland, tá? Esse cimento Portland, ele pode variar, eu posso usar um cimento comercial, um CP3, eu posso usar um cimento de alta resistência inicial. O tipo de cimento, ele também vai depender, eu diria, da técnica que a gente quer utilizar. Se eu tenho a necessidade, por exemplo, de ter um resultado muito rápido preliminarmente, eu posso usar o cimento de alta resistência inicial. Mas eu diria para vocês que, no geral, tá, a gente utiliza o CP3, né, que é um cimento mais comercial e tem um valor mais interessante. O solo é um outro material que a gente vai estar utilizando. A emulsão asfáltica, normalmente a RR1C, para imprimar a camada. Quando eu finalizo uma camada de base, vocês vão ver, inclusive no vídeo que está disponibilizado, que a gente vai impermeabilizar essa superfície com a chamada imprimação da camada de base, tá? Então, normalmente, a gente usa para imprimação em camadas granulares, a gente usa o CM30, ou a gente usa uma emulsão asfáltica para imprimação, que é um produto novo que vem sendo lançado aí no mercado brasileiro. Quando a gente trabalha com bases quimicamente, tá, eu diria que a gente acaba substituindo essa imprimação, tá? A gente acaba utilizando, na verdade, uma emulsão asfáltica, eu diria que não seria, né, uma imprimação, seria basicamente, eu diria, a gente faria uma camada de ligação, tá? Seria mais ou menos isso, uma vez que a imprimação ela é característica do uso do CM30, né, ou de uma emulsão asfáltica para imprimação. Então, como a base é mais fechada, então a tendência é a gente utilizar uma emulsão asfáltica RR1C, por exemplo, para poder selar essa superfície. Bom, então os fatores que vão influenciar na estabilização do solo cimento, o tipo de solo, se o solo é mais arenoso, se ele é mais argiloso, vai depender das características mineralógicas do solo, embora vocês vão ver que há uma tendência da gente usar solos arenosos para a técnica do solo cimento, tá? Essa é uma tendência. Vai depender do teor, o teor que eu vou estar utilizando de cimento, se é 2, se é 3, se é 5, se é 7, esse teor vai ser identificado através dos ensaios prévios, do tipo de cimento, vai depender da umidade, tá? E também da energia de compactação. Então, o solo cimento é essa mistura, então, compactada de solo, cimento e água, em proporções determinadas em laboratório, que, no geral, vai ser empregado em bases de pavimento. Estudos práticos têm mostrado que, normalmente, tá, o teor de cimento a ser empregado, ele varia aqui de 5 a 15%, de 4 a 15%, eu diria que é muito comum o uso do teor de 5%, tá? Logicamente, é aquilo que a gente comentou anteriormente, esse teor, ele vai ser determinado em laboratório. Então, o que a gente pretende? É claro que a gente pretende utilizar o menor teor, mas o menor teor, se a gente conseguir dosar com esse menor teor, com 3, com 4, com 5%, logicamente, essa mistura vai ter que atender a determinados pré-requisitos. Então, a definição do teor de cimento que a gente vai utilizar, ou da cal, ou da emulsão asfáltica, ele vai ser função das propriedades que eu vou adquirir em laboratório a partir da composição dessas misturas. Aqui, eu coloquei 2 conceitos importantíssimos, que é o teor de cimento em peso, e a gente pode levar o teor da cal em peso, tá? E o teor de cimento em volume, tá? Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse detalhe. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente está no laboratório, normalmente não, a gente faz dosagem em peso. Então, o teor que a gente determina dentro do laboratório é um teor em peso. Então, eu digo o seguinte, olha, a minha mistura de solo-cimento no laboratório resultou num teor de 5%.
Então, eu fiz toda a dosagem desses 5% em peso. Por exemplo, se eu utilizei 1 quilo de solo, tá? 1.000 gramas, eu vou ter utilizado ali 5 gramas de cimento. Quando a gente vai para o campo, o que acontece? A nossa camada, tá? O nosso pavimento, ele é volumétrico. Ele tem uma espessura, a camada ela tem uma espessura, a plataforma ela tem uma certa largura e eu tenho a extensão da pista. Então, eu trabalho em volume. Então, eu tenho a necessidade de transformar essa taxa que foi determinada em peso no laboratório para a taxa em volume, tá? Então, por isso que aqui está ressaltado, o teor de cimento em volume vai ser, então, o volume do cimento dividido pelo volume do solo cimento compactado multiplicado por 100. Prestem muita atenção, porque isso, inclusive, já foi fonte de erro de dosagem no campo. Então, normalmente, você sai com a solução, eu defini dentro do laboratório 5% de cimento, aí as pessoas vão querer reproduzir no campo esses 5%, e não é 5%, a gente tem que fazer essa transformação, tá? Para não incorrer em erros de dosagem no campo. Então, eu posso estar determinando uma taxa no laboratório que é 5%, mas se eu fizer algumas transformações, pode ser que eu identifique, por exemplo, que essa taxa em volume vai ser 7%. Então, se eu estiver utilizando no campo uma taxa em peso, por exemplo, menor do que essa determinada em volume, eu provavelmente vou estar construindo uma camada que não vai atender às propriedades tecnológicas que eu determinei dentro do laboratório. Então, muita atenção, gente, muita atenção nessa parte, tá? Então, aqui já tem a formulinha, tá? Se a gente considerar que a densidade é a massa sobre o volume, a gente vai transformar a concentração em peso, que é essa determinada em laboratório, para a concentração em volume. Então, vocês estão vendo aqui uma formulinha que expressa, então, a relação entre a concentração em peso e a concentração em volume, tá? E aqui tem um exemplo, por exemplo, né? Tem um exemplo dado onde você manipula essa expressão e você determina, por exemplo, que a concentração em peso que foi determinada no laboratório foi de 6%. Quando eu fiz todas as transformações aqui necessárias, usando a massa específica do cimento e usando a massa específica da camada do solo cimento, eu identifico, por exemplo, que a concentração em volume é 7,12%. Então, né, presta atenção nessa passagem, que ela é muito importante. A técnica de solo-cimento, eu diria que ela se adapta melhor com o uso de materiais arenosos. Então, no geral, eu diria para vocês, tá, que o material mais arenoso, ele vai ter uma compatibilidade melhor com o cimento. Eu diria para vocês que, claro, a depender da origem do solo, a depender dos argilos minerais presentes nos solos, eles vão se comportar melhor com determinados estabilizantes. Então, essa curvinha aqui mais uniforme, que é característica aqui de solos arenosos, tá? Ela tem uma tendência de se adaptar melhor com a técnica do solo-cimento, com o uso do cimento como estabilizante. Bom, então aqui a gente já vai partir para a questão da dosagem. Como determinar esses parâmetros das propriedades tecnológicas em função do teor de cimento que eu quero determinar dentro do laboratório. Existe uma técnica rápida, eu diria, simples, normalmente é a que a gente utiliza. A gente chuta alguns teores de cimento. Então, no geral, a gente viu ali que eu tenho uma variação de 5% até 15%. A gente tem uma tendência de chutar os 5% de cimento ou de cal. Professora, por que 5%? Porque normalmente é um teor bastante usual dentro dos laboratórios. Então, a gente pega, por exemplo, um chute inicial seria fazer uma composição de 5% de cimento com 95% de solo, fazer essa mistura, moldar os corpos de prova, identificar a curva de compactação dessa mistura solo-cimento, identificar os parâmetros da umidade ótima e da massa específica ciclo máximo, e depois proceder aos ensaios mecânicos.
Do ponto de vista empírico, né, o ensaio realizado é um ensaio de resistência à compressão simples, e aí vocês vão ver que pelos métodos empíricos, a gente deve atender a uma resistência à compressão mínima com 7 dias de cura, de no mínimo 2,1 megapascal. A gente molda 3 corpos de prova, né, obviamente, e vai tirar uma média, então, dessa resistência à compressão simples. Ah, não passou com 5%. Eu não atingi essa resistência mínima de 2,1 megapascal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse teor de cimento. Então, eu vou adicionando 6, 7, eu vou fazendo essas misturas tentativas, até eu passar, então, pelo atendimento dessa resistência mínima à compressão. Então, eu falei do ponto de vista empírico, do ponto de vista mecanístico empírico, a gente vai determinar as propriedades de módulo de resiliência e deformação permanente dessa mistura solo-cimento, e a partir dos parâmetros determinados nesses ensaios, né, triaxiais dinâmicos, a gente vai para o método de dimensionamento mecanístico empírico e vai avaliar se aquelas propriedades que eu adquiri com aqueles materiais vão ser capazes de serem utilizados naqueles materiais, com aquelas propriedades, a mistura do solo-cimento, eu vou conseguir utilizar esses materiais em camadas de base de pavimento. Como? Quando eu rodar o meu programa mecanístico empírico, que a gente vai ver a posterior. Tá? Mais uma vez, tem a formulinha aqui, lembrando que a concentração em peso é diferente da concentração em volume, então, né, a gente vai ter que fazer essa adaptação quando sai do laboratório e vai para o campo. Bom, tem um outro método que eu vou falar muito rapidamente, é um método simplificado, vocês vão encontrar esse método simplificado, a explicação em alguns livros, mas ele é um método empírico, tá, gente? Vocês vão ver que esse método simplificado, ele consta aí de uma série de ábacos diferentes e de gráficos que foram oriundos de experiências empíricas. Então, foram gráficos adquiridos, tá, para determinados materiais. Então, no geral, eu diria para vocês que a gente tem uma tendência a utilizar a dosagem tentativa que eu apresentei no slide anterior. No método simplificado, claro, eu posso estar utilizando, por exemplo, para dar um chute inicial, né? Ao invés de ir para o laboratório testar os 5%, eu posso, por exemplo, identificar esse teor que vai ser recomendado pelo método simplificado, para eu poder ter esse chute inicial. Então, eu diria para vocês que ele poderia servir aí para dar esse primeiro chute. Eu resolvi mostrar porque ele consta em alguns livros, e algumas pessoas perguntam, tá? Então, a gente tem colocado aqui nos slides de uma forma rápida. Primeira coisa do método simplificado é verificar se o teor de silt mais argila é inferior a 50%, e se a porcentagem de argila é inferior a 20%. Então, mais uma vez, você vai checar esses detalhes na curva granulométrica do teu solo. Então, se ele atender a esses requisitos, tudo indica que ele vai ser compatível com o cimento. Tudo indica, né? A primeira estimativa, então, é do teor de cimento da mistura, tá? Então, vocês vão ter uma curva granulométrica do solo, tá? Então, nessa curva granulométrica, vocês vão identificar a porcentagem retida na peneira 4,8 milímetros, e vocês vão identificar também a quantidade de silt mais argila. Tá? Então, nesse caso específico, por exemplo, vocês estão vendo uma curva granulométrica. Eu fui aqui na minha peneira, né, na 4,8 milímetros, identifiquei que a porcentagem passada é 100%. Se a porcentagem passada é 100%, isso significa que a porcentagem retida vai ser 0%. Fui aqui na minha curva granulométrica, identifiquei aqui, tá, o diâmetro 0,074 milímetros, que é correspondente à peneira 200, que é onde vai passar silt mais argila. Fui na minha curva granulométrica, identifiquei que a porcentagem passada na peneira 200, que nesse gráfico aqui está indicando o valor de 50%. Então, com esses dois parâmetros, a porcentagem retida na peneira 4,8 e a porcentagem passada na peneira 200, eu vou nesse ábaco que vocês estão visualizando.
Então, eu vou aqui no eixo das abscissas, identifico, por exemplo, o meu 0%, tá? Que foi o teor retido na peneira 4,8, e vou verificar aqui, nesse caso específico, que a gente está mostrando, e vou encontrar a minha curva de 50% passado da peneira 200, que foi o valor obtido, então, nessa curva granulométrica. Então, se vocês observarem, ó, aqui eu tenho a curva, tá? Correspondente à quantidade de silt e argila de 50%, e no eixo das abscissas, então, eu coloco a porcentagem retida da peneira 4,8. Então, se eu colocar o 0 mais os 50%, eu vou identificar aqui uma massa específica, algo em torno de 1,79, tá certo? Então, eu guardo esse valor e eu vou para o segundo gráfico, tá? O ábaco 2. No ábaco 2, eu vou simplesmente pegar aquela massa específica que eu determinei no slide anterior, no ábaco 1, e vou interpolar junto com a quantidade de silt, vou cruzar com a quantidade de silt mais argila obtida. Naquele nosso caso específico, se vocês lembrarem, a gente obteve aqui algo em torno de 1,79, tá? Então, eu estaria bem aqui. E a quantidade de silt mais argila era 50%. Então, se eu traçar essa coordenada dos 50% da quantidade de silt mais argila e 1,79 correspondente à massa específica máxima, eu vou obter aqui, tá, o teor estimado de cimento, que vai ser em torno de 10%. Ok? Então, eu guardo esse valor de 10%, aí eu vou para o laboratório e vou fazer um ensaio de compactação. Então, eu vou preparar uma mistura com 10% de cimento e 90% de solo. Faço essa compactação, tá? E determino agora, dentro do laboratório, esses parâmetros reais. Determino a umidade ótima e determino a massa específica seca máxima. Observem que lá no ábaco anterior, no ábaco 1, o que eu fazia era uma estimativa aí de massa específica seca máxima. Agora não, agora eu tenho um parâmetro real, tá? Aí eu novamente volto para aquele ábaco, que era o ábaco 2, com aquele valor obtido, com a massa específica seca máxima obtida no ensaio de compactação, e o teor de silt e argila do meu solo, eu volto nesse gráfico e identifico novamente o teor de cimento para eu poder fazer, então, dosar a minha nova mistura e fazer os meus ensaios de resistência à compressão simples, agora com um dado real obtido de uma mistura. Então, por exemplo, pode ser que eu chegue à conclusão, tá, cruzando a massa específica seca máxima obtida no ensaio de compactação, com a quantidade de silt e argila do solo, pode ser que eu identifique aqui algo entre 7% e 6%. Então, normalmente, a gente vai considerar o teor que está mais próximo da curva. Então, digamos que eu determinei aqui um teor de 6%. E o que é que eu vou fazer? Então, eu vou, né, para a próxima etapa, que é a etapa, então, da moldagem de 9 corpos de prova, para que esses corpos de prova possam ser ensaiados à luz da resistência à compressão simples, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dosar 9 corpos de prova, 3 corpos de prova eu vou dosar com o teor selecionado, ou seja, aquele teor advindo do gráfico anterior, então, já que eu determinei 6%, por exemplo, então, eu dosaria 3 corpos de prova no teor de 6%. Eu dosaria mais 3 corpos de prova no teor acima daquele 6%, o teor recomendado é de 1,5 a 2,6, a 2, tá? E eu moldaria mais 3 corpos de prova abaixo daquele teor estipulado. Então, ou seja, considerando que eu adquiri naquele ábaco um teor de cimento correspondente a 6%, eu dosaria 3 corpos de prova com 6% de cimento, 3 corpos de prova com 8% de cimento, por exemplo, né, com 2% acima do teor ótimo considerado, e eu dosaria mais 3 corpos de prova com teor de 4%, né, considerando que eu vou trabalhar aqui com 2% abaixo daquele meu teor ótimo. Aí, o que eu vou fazer?
Vou fazer essa dosagem, então, dos meus corpos de prova, vou deixar eles curando com 7 dias, e depois de 7 dias eu vou proceder ao rompimento desses corpos de prova. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar as resistências correspondentes para cada grupo. O grupo que estava com 4%, o grupo que estava, por exemplo, com 6%, e o grupo que estava com 8%. Aí, eu vou verificar qual desses teores eu vou poder empregar. Então, tem um outro ábaco, que vai dar, então, a resistência mínima à compressão, que vai ser obtida, tá? No mínimo aqui por essa curva, por essa parábola que vocês estão verificando. Então, a partir do momento que eu tenho a quantidade de silt e argila da minha mistura, e tenho a resistência à compressão simples obtida com 7 dias, eu vou verificar, plotando, né? Plotando esses dois pares, eu vou verificar se esse ponto, ele vai dar acima dessa curva ou em cima da curva. Então, qual o teor que eu vou selecionar? Eu vou selecionar um teor mínimo de cimento que atende a essa resistência à compressão mínima, tá? Voltando, gente, tá? Esse é um método empírico, né? Todos esses gráficos. Como é que surgiu um gráfico desses que relaciona a quantidade de silt e argila com a resistência à compressão simples? Ele surgiu em função de experiências. Então, a gente pode, de repente, esquecer todo esse processo e voltar lá para o primeiro processo, que foi o primeiro slide de dosagem que eu mostrei para vocês. Tá? Nas normas, mais uma vez, vocês vão ver que essa resistência mínima à compressão, ela é de 2,1 megapascal. Então, eu posso chutar esse teor de 5%, por exemplo, ou 7%, ou 4%, e posso determinar minha resistência à compressão mínima dos meus corpos de prova e verificar se atendeu a esse critério mínimo do 2,1 megapascal. Essa é a alternativa, como eu comentei com vocês, que normalmente os laboratórios utilizam. A gente já tem, aqui para o estado do Ceará, a gente já tem uma pegada boa com isso, por isso que eu tenho dito para vocês que a gente chuta os 5%, porque, no geral, esse é o teor central que a gente tem verificado aí, que tem funcionado, eu diria, tanto para a técnica de solo-cimento, quanto para a técnica de solo-cal. Então, eu diria que esse teor, ele é um teor bem, eu diria, a gente vai bem em cima da dosagem ótima. A gente parou aqui nesse slide do exercício proposto. Então, eu vou deixar para vocês aí um exercício, que foi questão de prova, para vocês manipularem aqueles gráficos do método simplificado e saírem aí com as respostas, tá? Eu vou deixar, vocês poderão tirar dúvidas aí com os monitores, é um exercício muito simples, vocês vão ver que vão conseguir fazer facilmente, tá? Tem só que prestar atenção também aqui da necessidade da conversão das taxas, tá? Da concentração no peso para a concentração no volume, mas eu vou deixar aí para vocês. Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho, então, das bases de solo-cal. As bases de solo-cal, tá? Os componentes principais da mistura é o solo, a cal e a água, tá? Então, esse solo, ele pode variar também, mais uma vez, vocês viram que o universo dos solos, por exemplo, contidos numa classificação, ele é imenso, a gente tem solos, né, do tipo A1A, do tipo A1B, do tipo A24, do tipo A75, do tipo A76. Então, logicamente, o tipo de solo, ele vai, entre aspas, se dar melhor com determinado tipo de aglutinante. Então, eu diria para vocês que com a cal, no geral, a gente trabalha com solos mais argilosos. Solos mais arenosos, eles têm uma compatibilidade melhor com o cimento, e os solos mais argilosos, eles têm uma compatibilidade melhor com a cal. Então, vocês estão vendo aqui duas figurinhas, mais para frente o Weber vai falar um pouquinho sobre o processo construtivo, tá? Esse processo construtivo mostrado aqui, vocês estão vendo o espalhamento dos sacos da cal, que é um processo mais manual de construção de camada, de solo cal. Esses sacos, ao invés de ser de cal, podem ser de cimento também, então o processo construtivo é bem parecido. E aqui a gente tem um processo construtivo mais moderno, que já utiliza a pasta de cal.
ou seja, que coloca a cal misturada com a água, né, numa tentativa aí de redução de poeiras e de outras coisas ambientais que podem melhorar aí a aplicação dessa camada. Vocês estão vendo aqui dentro do próprio laboratório, a gente já tem feito algumas dosagens também com pasta de cal, a gente faz a dosagem convencional, tá? Misturando a cal com o solo diretamente, mas a gente também tem utilizado aí as estratégias de diluir a cal na água e fazer essa mistura dentro do laboratório, tá? Então, tem duas coisas interessantes que acontecem quando você faz essa mistura do solo com a cal, né? Então, a primeira coisa interessante, né, eu diria que seria a ocorrência das reações imediatas de troca de cátions e floculação, que se desenvolvem rapidamente quando você adiciona a cal ao solo. Então, existe então essa reação da cal, existe uma troca de cátions, eu diria, com o solo e com a cal, e isso acontece muito rapidamente, tá? Isso vai imediatamente mudando já as propriedades do nosso solo. Então, no geral, eu diria que essas reações na fase rápida, elas podem durar de minutos a dias, mas a gente já tem ali rapidamente uma queda do índice de plasticidade, uma queda do índice de limite de liquidez do meu solo, tá? A segunda fase, que já é uma fase mais demorada, que pode durar aí meses e anos, seria, então, a ocorrência das reações posolânicas, que são as reações que vão se manter com o tempo e vão aumentar, eu diria, melhorar as propriedades mecânicas do meu solo. Então, isso é interessante, por quê? Porque é muito importante que a gente avalie o comportamento dessa mistura ao longo do tempo. Eu diria tanto da cal quanto do cimento. Se vocês observarem, quando a gente faz os ensaios de resistência à compressão simples, a gente analisa um resultado com 7 dias de cura. Por quê? Porque com 7 dias seria um período aí onde essas reações rápidas vão acontecer, já vão ter acontecido, eu diria, e a gente tem o início da ocorrência das reações posolâmicas. Então, normalmente, quando a gente está estudando a técnica nova, a gente tem uma tendência de moldar corpos de prova aí para 360 dias, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa verificar se realmente essas resistências se mantêm com o tempo. A gente fez, por exemplo, tem um estudo novo, que foi o estudo da cinza misturada com a cal. Então, a nossa solução foi trabalhar com 95% de cinza, que era um material completamente fora do padrão, e nós utilizamos 5% da cal. Tá? Então, a gente tem, até hoje, corpos de prova moldados com idades de cura mais avançadas para saber realmente se essas resistências vão se manter. Porque se eu obtiver uma resistência, por exemplo, de 3 megapascal com 7 dias, e daqui a um mês essa resistência cair, isso pode preocupar, porque pode existir alguma reação química entre um solo, entre um resíduo e a cal, tá? Que possam diminuir, então, as resistências mecânicas. Então, toda vez que a gente tem uma solução nova, é muito importante a gente verificar se as reações posolânicas, elas vão se mantendo ao longo do tempo. Bom, e aqui tem dois conceitos importantes, que é um conceito que serve tanto para cal quanto para cimento, que é o conceito de solo modificado pela cal e solo estabilizado pela cal. Então, normalmente, os pesquisadores, as pessoas têm uma tendência a dizer, um solo modificado pela cal é aquele que eu uso um percentual de cal menor, é 2%, é 3%, tem gente que considera que 5% é um teor a ser utilizado somente para modificar o meu material, tá? E o solo estabilizado, então, normalmente vocês vão ver na literatura que se utiliza um teor mais alto. Mas eu diria para vocês que a coisa mais importante da gente verificar com relação a esses conceitos é ver o que acontece com as propriedades mecânicas do material. Então, pode ser que eu use um teor baixo de cal ou de cimento, por exemplo, um teor considerado baixo, de 3%, que vá modificar substancialmente as propriedades mecânicas do meu material. Então, aí, na minha opinião, uma pessoa que trabalha com isso, a gente não usaria mais esse conceito de solo modificado, e sim solo estabilizado. Mas, de qualquer maneira, está aqui o conceito, solo modificado,
Pela cal, há uma redução da plasticidade, da susceptibilidade à água e da melhorias na estabilidade e trabalhabilidade do solo, e acontece aí a troca de cátions entre a cal e o solo. E o solo estabilizado pela cal, a gente já identifica aqui um ganho significativo da resistência, tá? Então, normalmente, né, esse ganho significativo da resistência, ele ocorre a longo prazo pela ocorrência das reações pozzolâmicas. Então, eu queria só deixar esse conceito. Então, o solo modificado, ele não vai alterar substancialmente o comportamento mecânico do material, e o solo estabilizado pela cal ou pelo cimento, ele vai, é um conceito que está ligado à mudança de propriedades mecânicas desse material. Tá? Então, só para deixar isso claro, então, muitas vezes, a gente não tem que pensar somente se o teor é baixo ou é alto, a gente tem que pensar o que a gente está ganhando em termos de resistência mecânica quando eu trabalho com determinados teores, sejam eles altos ou baixos. Pelo menos essa é a minha opinião aí, né? Digo isso porque, às vezes, esses conceitos, eles geram dúvidas em conversas técnicas, na colocação de artigos científicos. Aqui, só para mostrar para vocês também um exemplinho, eu peguei um exemplo rápido da aula anterior, inclusive, tá? Do nosso trecho da termoelétrica, que foi uma solução construída, né, com 95% de cinza e 5% de cal. Então, essa cinza, ela não tinha resistência à compressão nenhuma, e com a aplicação de 5% de teor da cal, vocês estão vendo aqui, com 7 dias, nós tivemos uma resistência à compressão de 2 megapascal, com 14 dias de 2,2 e com 28 dias de 3,2. Então, o que a gente deduz aí? Que ao longo de um mês, tá, as reações pozzolânicas, elas foram acontecendo. Tá? A gente precisa checar se essas reações pozzolânicas vão continuar acontecendo à medida que mais tempo vai passando. Tá? Eu diria para vocês que há um crescimento aí no primeiro mês, né, ao longo dos 28 dias, e depois, no geral, há uma estabilização aí, tá? Há um crescimento, eu diria, menos rápido da resistência à compressão simples e de outras propriedades. O que a gente faz, mais uma vez, isso aqui é uma dosagem empírica, mas a gente, para fazer a dosagem mecanística empírica, né, para poder fazer a análise dos pavimentos, à luz de outros critérios, a gente vai fazer os ensaios de módulo de resiliência e deformação permanente. Então, o que a gente vem observando também? Que, no geral, as misturas estabilizadas com a cal e com o cimento, quando aquele teor que eu encontrei é o correto, há uma tendência de crescimento de módulos de resiliência à medida que o tempo vai passando, e há uma tendência de redução da deformação permanente à medida que o tempo vai passando. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês prático, inclusive de um trecho que foi construído aqui no estado do Ceará. O estado do Ceará, ele tem pouca experiência, né, eu diria, com misturas estabilizadas quimicamente, do ponto de vista de rodovias estaduais. A gente tem uma tendência de utilizar em rodovias estaduais uma base de solo brita. É muito comum vocês encontrarem aqui um revestimento de tratamento superficial, uma camada de imprimação feita com o uso de semi-30 e uma base de solo brita. Nesse caso específico, tá, eu vou mostrar para vocês uma das primeiras, eu considero a primeira, que até onde eu sei, essa foi a primeira experiência em solo cal feito aqui em rodovias estaduais do nosso estado. Então, o primeiro trecho experimental foi um trecho, né, localizado na cidade de Limoeiro do Norte. A região Limoeiro do Norte está colocado no agropolo do Baixo Jaguaribe, que normalmente é uma região onde a gente não encontra solos de boa qualidade. Então, a gente tem uma dificuldade aí de construção de rodovias, porque esses materiais, naturalmente, eles não são estabilizados, então, normalmente, eu tenho que procurar uma brita para fazer uma mistura, e, às vezes, essa brita não está tão perto do trecho, tá? Mas a gente pode utilizar os recursos da estabilização química. Essa definição, gente, do que é melhor, se é melhor utilizar uma brita, uma cal ou um cimento, ela vai depender das oportunidades, ela vai depender dos materiais que eu tenho próximos ali à minha obra, tá? E vai depender do recurso que eu tenho para gastar e, obviamente, vai depender de quais propriedades eu quero que aquela mistura atenda. Ou, por exemplo, qual o tempo de vida útil do meu pavimento,
tá, que eu estipulei. Então, se eu, por exemplo, estipulei um prazo maior de vida útil daquele pavimento, 20 anos, logicamente, eu vou ter que utilizar uma camada com qualidade melhor. No geral, eu diria para vocês que as nossas rodovias estaduais são projetadas para durar 10 anos, e em camadas granulares a gente tem utilizado frequentemente o solo brita. E aí, eu sempre costumo dizer que a gente tem que estar testando as outras técnicas, que muitas vezes pode ser uma técnica mais econômica, tá? A depender, mais uma vez, né? Pode ser que aquela minha brita não esteja ali próximo à minha obra e seja muito mais econômico eu trabalhar com cimento ou com a cal do que ir buscar uma brita que está muito distante dessa minha obra. Então, vejamos esse exemplo aqui, desse primeiro trecho experimental, foi um trecho de 1 quilômetro de rodovia, tá? Então, o que a gente tinha na época? A gente tinha um solo vermelho e um solo cinza. Se vocês observarem, esses solos, eles têm limites de liquidez muito altos. Cinza, por exemplo, tem 44% de LL, ou seja, muito acima do limite máximo permitido, que é de 25%. CBRs baixos, né, eu teria aqui, no caso do solo cinza, eu teria 3% de CBR, então não tenho como utilizar um material desses em camadas de pavimentos, e uma expansão altíssima aqui de 2%. Então, tanto o solo cinza quanto o solo vermelho, eles estariam, eu diria, fora dos padrões para serem utilizados em camadas como subbase e base de pavimento. Então, o que a gente fez na época? A gente tentou aqui estabilizar esses dois solos, o solo oriundo da jazida J1, que é o solo vermelho, eu acho, é isso, e o solo oriundo da jazida J2, que é o solo cinza, com o emprego da cal. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou misturas de 3, de 5 e de 7%. O que aconteceu aqui com o LL e o IP desses materiais? Todos caíram para 0%. Ou seja, você vê, né, de cara que houve um melhoramento dessas propriedades dos materiais. O que aconteceu com as propriedades mecânicas, né? Aqui eu estou trabalhando, né, do ponto de vista empírico. A minha resistência à compressão, que era 0 antes da estabilização com a cal, ela foi aqui 2,84 para 3%. No caso da jazida J2, ela foi aqui para algo em torno de 2, né, 2%. O CBR, vocês estão vendo que mudou consideravelmente. Então, para o caso da jazida J1, J2, que eu tinha aqui um CBR de 3%, por exemplo, para 3% de cal, esse valor do CBR foi para 125%. Ou seja, ele mudou consideravelmente. Observem que aqui tem uma ressalva a ser mostrado. O ensaio CBR, ele não deve ser utilizado para misturas estabilizadas quimicamente. O padrão é a resistência à compressão simples, o módulo de resiliência, se quiser trabalhar com métodos mecanísticos empíricos. A gente faz, gente, muitas vezes, por quê? Porque o técnico rodoviário, ele entende a linguagem do CBR. Então, quando eu digo para eles, olha, o solo tinha 3% de CBR e agora ele passou a ter 125%, aí ele já entende que houve uma melhoria considerável aí das propriedades mecânicas. Mas ressalte-se, mais uma vez, que esse não é o parâmetro a ser empregado. A gente faz mais uma tentativa de mostrar para o técnico que realmente houve uma compatibilidade daquele material com aquele estabilizante. Então, o que vocês podem perceber por esse slide? Né? Que a cal, ela é capaz de transformar completamente o DNA do meu solo. Tá? Então, vamos ver um outro exemplo. Então, essa primeira experiência, que foi um trecho de 1 quilômetro, essa experiência acabou incentivando a construção de 40 quilômetros de rodovia com base de solo cal. Tá? Então, essa rodovia foi construída também nessa região do agropolo, do Baixo Jaguaribe. Nessa época, a gente tinha uma necessidade muito grande de melhoramento das condições da infraestrutura rodoviária, porque é uma região, essa região do agropolo do Baixo Jaguaribe é uma região muito rica na produção de melão, de abacaxi. E aí tinha um problema na época muito sério, porque o melão que estava sendo comercializado para a Europa estava chegando com as sementes desgrudadas na fruta. E aí
Por que que as sementes desgrudavam da fruta? Porque essa rodovia, ela estava num estado muito ruim, tá? E aí o padrão europeu de aceitação do produto, né, é outro. Então, o que isso motivou? Então, houve a necessidade de construção rápida, tá? Dessa rodovia, simplesmente para poder transportar o melão para o mercado europeu. Então, essa rodovia era chamada Rodovia do Melão, que é a CE 377, que atravessa a Chapada do Apodi, ligando Quixeré a Baraúnas. Então, novamente, qual foi a solução? A solução foi uma técnica de solo cal. Então, nós, de novo, trabalhamos com mistura de 3, 4 e 5%. E acabamos, então, definindo o teor de 5% para a construção, então, dessa camada de base. Então, os materiais, em princípio, tinham grande quantidade passada na 200, tinham LLs altos, tinham IPs altos, tinham CBRs aqui em torno de 7%, tá? Então, após a mistura, né, do solo com a cal, esses CBRs passaram aí para uma média aí de cerca de 80, 81%, tá? Aí, mais uma vez, frisando, o CBR não é o padrão, mas a gente precisava, para que a gente se comunicasse com o técnico na época, a gente tinha que falar a linguagem do CBR. A gente tem utilizado, tem trabalhado bastante com os parâmetros, né, de rigidez, como módulo de resiliência e deformação permanente. A gente tem introduzido esses conceitos, mas, vez ou outra, a gente precisa ainda, para poder se comunicar com os técnicos, usar a linguagem do CBE. Bom, e aqui eu vou resumir, tá? Então, a gente já estudou em algumas soluções que nós estudamos para emprego em camadas granulares de pavimento, estudamos o solo estabilizado granulometricamente, falamos do solo betume, falamos do solo cal, falamos que o RCD puro ou o RCD misto, eles podem substituir, por exemplo, uma brita convencional. Falamos da escória de aciaria, que também é um resíduo que pode substituir, por exemplo, né, uma brita. Então, eu diria para vocês que são algumas soluções que a gente pode estar empregando para compor as subcamadas do pavimento, base, subbase, reforço do pavimento. No geral, o reforço ele é feito com mistura estabilizada granulometricamente, a base também, e a subbase, eu diria, desculpa, a subbase e o reforço normalmente são soluções, tá, executadas com a solução da estabilização granulométrica. A camada de base também, né, aqui no Ceará, como eu comentei com vocês, a gente tem muita presença do solo brita, mas eu posso utilizar, mais uma vez, uma outra alternativa, que é trabalhar com a cal, com o cimento, com a emulsão asfáltica, para poder compor a minha camada de base de pavimento. Então, na verdade, vão existir duas formas, né, da gente executar essas misturas de camadas granulares estabilizadas. Elas podem ser feitas tanto in situ, em loco, que poderia dizer que é a forma mais comum, mas aí talvez possam existir algumas condições relativas a uma não homogeneização adequada, se não forem cumpridos alguns critérios, sobretudo no que diz respeito à distribuição dos sacos de cal ou cimento, para poder fazer essa estabilização. Depois a gente vai mostrar mais à frente no exemplo que a gente precisa definir, né, os alinhamentos com relação à distribuição desses sacos de cal, assim também como existe uma distância a ser obedecida no sentido transversal. Então, vamos ter distância a serem cumpridas no sentido longitudinal, para esse espalhamento, bem como também no sentido transversal. De maneira geral, os equipamentos vão ser esses, né, tanto num como no outro. Naquela que acontece em usina, que vai ter uma redução na quantidade de equipamentos de campo, tá? Mas, de maneira geral, você vai passar pelas etapas de regularização, da camada que vai receber essa estabilização, para uma certa homogeneização também do material granular, depois uma distribuição manual do saco de cal, também pode ser uma distribuição feita com veículo apropriado, né? E depois uma irrigação para ser feito esse material em si, com a compactação e aí a finalização da camada, tá? Da camada de base, que vai receber, na sequência,
a pintura de ligação ou a imprimação, dependendo do tipo de material a ser utilizado nessa estabilização, como a forma que ele já antecipou um pouco. Tá? Então, uma questão que a gente precisa atentar com relação a essa execução das camadas estabilizadas quimicamente, com solo, cimento e solo cal, é que o tempo máximo de execução dessas camadas deve ser 3 horas, né, a partir da mistura do cimento ou da cal com o solo e o final da compactação, por conta das reações que acontecem, né, desse aglutinante com o material granular. Muitas vezes, se a gente deixar essas camadas abertas, como a gente costumeiramente chama, sem ser feito o serviço de regularização, de mistura propriamente, de compactação, você pode ter a possibilidade de perder essa camada e ter que novamente fazer todo o processo por conta das perdas de reação, por assim dizer, desses materiais aglutinantes na mistura. Tá? Então, é bom atentar com relação a isso, tá? Para poder você garantir a questão também de capacidade de suporte das camadas. Então, como a gente falou, existem 2 métodos construtivos, um vai ser feito in situ, né, no local, e o outro que pode ser feito em usina. Então, no local, geralmente eu vou necessitar de uma grade disco, né, de uma moto niveladora, de um rolo pé de carneiro, pneumático, ou leasing, um carro irrigador para poder fazer esse processo. Em usina, essa usina pode ser feita, inclusive, com a sua instalação próxima ao local da obra, pode ser uma usina específica para isso, onde esse material é transportado, e é preciso que se atente com relação a esse tempo, né, de utilização do material também, aglutinante, para ser misturado em solo. Vai precisar de uma grade disco também, rolo pé de carneiro, pneumático leasing, carro irrigador, para poder fazer essa estabilização e concluir a execução da camada no campo. Então, quando a mistura é feita no local, eu tenho o transporte e a distribuição do solo. Depois a gente vai ver aqui no exemplo que vão existir pelo menos 3 etapas a serem cumpridas com relação a essa mistura, né, com relação a essa estabilização. A gente vai transportar o solo, vai fazer a distribuição desse solo, fazer essa regularização para depois receber o material aglutinante, seja ele cimento, seja ele cal, fazer a mistura, a homogeneização desses materiais, né, solo e cimento, ou solo e cal, depois fazer a aplicação da irrigação, né, da água necessária para poder fazer essa estabilização, a compactação inicial, uma certa compactação final de regularização, de acabamento, e aí a liberação, né, a proteção desse material para que possa ser feito depois o processo de imprimação ou de aplicação de pintura. Então, você tem esse transporte e distribuição do solo, uma certa pulverização, né, até que você tenha no mínimo 80% em massa do material passante na peneira de 4,8, peneira de número 4, adição do cimento da cal, essa mistura do solo com cimento, processo de irrigação, ou seja, de incorporação da água no material para o atingimento lá da chamada umidade ótima, né, já estabelecida em laboratório através do ensaio de compactação. O processo de compactação geralmente é recomendado que seja iniciado com rolo pé de carneiro, né, que são aqueles rolos que têm uma saliência lá, indicando, grosso modo, um pé de carneiro. Essa compactação deve ser feita até que as patas não penetrem mais do que 5 centímetros, já é uma indicação de uma certa estabilidade, uma certa resistência desse material estabilizado, e aí o restante da camada vai ser compactado com rolo pneumático, em alguns casos também com rolo liso, para poder fazer o acabamento na sequência, a cura e a proteção da camada. Algumas recomendações vão pedir que essa camada, após finalizada, não receba trânsito por 7 dias. Já vi também alguns termos de referência, algumas recomendações, indicando que essa camada seja protegida por pelo menos 14 dias. Isso vai depender muito de quem contrata o serviço, né, do órgão contratante, que pode indicar nas suas especificações o tempo de proteção. E é muito importante que essa proteção seja cumprida, né? Proteção contra o trânsito, contra a passagem de viaturas, veículos, ou mesmo animais, para evitar que a camada ela seja colapsada, digamos assim, pela passagem, né, de um veículo de grande peso, que possa, então, danificar essa camada e aí o serviço ter que ser refeito, né? Vai ter retrabalho no caso de você ter a passagem de trânsito por essa camada, por conta dela não ter ainda adquirido a sua capacidade de suporte satisfatória durante esse período. Então, a depender
do órgão contratante, você vai ter ali entre 7 e 14 dias de proteção dessa camada, para que, sim, você tenha trânsito sobre ela para execução das camadas subsequentes, né, da pintura, da imprimação e depois da execução do próprio revestimento. Além também do que, se você tiver uma utilização dessa camada nesse tempo inferior a 7 dias, você pode também promover condições de trincamentos nessa camada, que por vezes é comum, sobretudo se você não tiver uma dosagem adequada, né, se ele falou aí de definição de teores para fim de dosagem, você também pode ter consequências relativas a processos de trincamentos, que são comuns em camadas de solo cal, solo cimento, com os chamados trincamentos de bloco, por exemplo. E aí, se eu executo uma camada de revestimento denso sobre essas camadas trincadas, eu tenho a possibilidade de fazer com que essas trincas subam por reflexão e ter revestimentos trincados, né, não pelo problema do revestimento, mas sim por uma instabilidade, digamos assim, da camada inferior, no caso solo cimento ou solo cal, e aí você ter problemas de trincamento, aberturas, a água penetra, percola sobre a camada de revestimento, chega à camada inferior, e aí danifica toda a sua superestrutura executada. Tá? Então, é bom atentar com relação a essas questões também. Bom, então, quando é feito em usina, é um método melhor do que o processo feito do que em pista, né, do que em situ, porque você tem uma certa garantia da homogeneização dos materiais aí na própria usina, há um certo controle com relação a isso. Nesse processo, eu dispenso o uso de por misturador e do carregador para campo, que a mistura já chega lá num teor adequado de água e também já misturada adequadamente também. E aí essa usina geralmente são compostos de silo de solo, de cimento, de cal, de correias transportadoras, né, depósito para água, o próprio misturador. E aí quando esse material já chega no caminhão basculante, ele já chega misturado no teor, na dosagem adequada para ser levado para campo, né, distribuído, compactado, ser feito o processo de homogeneização e acabamento em campo, né, após a homogeneização, a cura, a proteção, assim como seria no processo executado em si. Então, se houver possibilidade, quando é que usa um ou outro? Aí depende muito das condições da contratante, né? Se ela vai exigir que seja feita a mistura em usina, se você tem essa possibilidade de fazer em usina, a questão de custo, né? Para isso, a questão de transporte, se a usina vai ser feita no canteiro, se a usina vai ser feita, se vai ser contratado de uma usina próxima ao local, de uma usina mais distante, tudo isso tem que ser colocado, costumo dizer, na ponta do lápis, para dizer se existe uma viabilidade, né, econômica nessa condição de se ter a mistura em situ, ou de se ter a mistura feita ou executada em situ, ou se você vai ter a possibilidade de instalar uma usina próxima ao local da obra para poder fazer a mistura em usina, e assim levar já o material nessas condições. Então, a questão é que a gente sabe que as misturas que são feitas em usina, elas têm uma homogeneização melhor, e aí um resultado, consequentemente, melhor também quando aplicado em pista. Tá? Então, assim, vão existir alguns processos, vocês vão ver aqui um passo a passo na sequência dos slides, com relação à execução dessas camadas, né, de, por exemplo, importação do solo, então esse solo vai ser levado lá da jazida até o local para ser espalhado, né, e aí lembrando, esse solo, logicamente, chega lá na condição solta, e aí você vai espalhar a uma determinada altura, a uma determinada espessura, que isso a gente sabe a partir das densidades, né, das massas específicas desses materiais, aí se espalha uma determinada cota, depois eu inicio o processo, né, que depois a gente vai mostrar isso aqui, está todo um passo a passo, mas eu vou mostrar no exemplo, que acho que fica mais claro para a gente. Então, esse solo é levado para o local, espalhado, geralmente se recomenda que as leiras estejam aí intercaladas a um determinado espaçamento, né, em formato de zigue-zague, como alguns chamam também. Nada impede que elas possam estar também alinhadas, talvez seja mais comum, mais prático, vamos dizer assim, mas elas espalhadas em formato de zigue-zague, o processo de homogeneização, por vezes, fica melhor em campo, né, no que diz respeito a essa descarga dos caminhões. Depois eu levo o cimento, a cal, faço o espalhamento disso, eu preciso reconhecer para qual teor isso foi indicado em volume em campo, para que eu possa ter uma indicação no que diz respeito ao espalhamento dos sacos desse material, cal ou cimento.
espaçamento tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal, diz respeito aos alinhamentos aqui apresentados, para que eu não possa ter, por exemplo, acúmulos de materiais em determinados pontos, ou falta de materiais, né, em determinados outros pontos. Então, na hora que eu faço uma distinção adequada desse distanciamento, né, desses espaçamentos, tanto no sentido longitudinal como também no sentido transversal, eu tenho uma garantia de que, mesmo feito em campo, essa homogeneização vai ser feita de maneira adequada. A gente vai ver aqui na solução do exemplo como é que isso pode ser feito, tá? Então, existe essa condição, como já falamos, a gente calcula o número de sacos de cal por metro, né, para que seja espalhado, depois cortado, solto, geralmente manualmente, né, o camarada vai lá, corta a ponta do saco, e aí espalha isso manualmente, depois vem grade de disco, mistura, depois tem a condição da irrigação, a gente vai ver depois essa condição, tá? Então, aqui, depois espalhada o solo, depois de espalhada a cal ou cimento, vem a questão da irrigação, né, da indicação da aplicação de água para atingimento da chamada umidade ótima, em função da minha umidade de evaporação, que eu preciso considerar também, e em função também da umidade natural do solo. Então, o solo vai ser espalhado a uma determinada umidade, que precisa ser considerada. Eu vou levar em consideração também a umidade de evaporação, porque eu preciso compensar as perdas relativas a essa evaporação. E aí, uma vez conhecido o teor ótimo, eu tenho como garantir a quantidade de água necessária a essa estabilização. Tá? E nesse exemplo que está apresentado, né, ele tem uma proposta de construção de uma base de solo-cimento, com esses dados aí a serem considerados, uma via com extensão de 30 km, espessura de camada acabada 15 centímetros, uma largura de camada de 8 metros, um teor ótimo de cimento definido aí em 10% em volume, você já falou dessa distinção do percentual dito em volume, do percentual em peso, né, questão de laboratório, questão de campo, as massas específicas de cimento, a umidade ótima de compactação e a natural do solo, assim também com uma perda de umidade, é considerado, né, 11% de umidade ótima, 4% de natural, 2% das perdas de evaporação, massa específica da mistura acabada, já a mistura de solo com cimento, no caso, 2 gramas por centímetro cúbico, capacidade da caçamba do caminhão, 6 metros cúbicos, das irrigadeiras, 8.000 litros, massa específica do solo solto de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente tiver essas informações relativas à extensão do trecho, né, com a espessura a ser definida para a camada estabilizada, os teores de cimento, as massas específicas de cimento, de solo, e essas capacidades de caminhão, de irrigadeira, também as umidades, né, apresentadas aí, a gente consegue fazer um cálculo apropriado com relação a essa estabilidade, inclusive para poder definir os quantitativos a serem aplicados, tá? Então, vamos lá. Na primeira etapa, a gente tem a importação do solo. Então, estava lá a camada de subbase pronta, a camada de base de solo-cimento vai ser construída, vou levar o solo para campo, né, fazer essa importação do solo para o trecho, e aí calculo os volumes, né? A primeira coisa que a gente vai calcular é o volume total da base compactada. Então, quando a gente diz a camada de base a ser executada, ela tem 15 centímetros, como está dito aqui. Essa camada já é acabada, é compactada, né? Então, ele vai soltar alguma coisa acima de 15 centímetros, a gente vai já ver qual é essa espessura, né, que vai ter uma dependência em função, né, da massa específica do material. Eu digo, eu solto aqui uma determinada espessura, vou promover a compactação até chegar a essa espessura de 15 centímetros de camada acabada, né, no caso aqui já a camada acabada com o cimento incorporado, tá? Existe essa diferenciação. Então, para quem lembra lá, foi meu aluno de infraestrutura, que a gente faz aquelas conversões, né, de empolamento, de fator de contração, fator de homogeneização, tá? A gente fala, ó, a camada de aterro, ou a camada de base, é a camada de base compactada. Então, 15 centímetros, no caso aqui, é uma camada de solo com cimento que deve ter 15 centímetros de espessura de camada acabada. Então, no caso, eu tenho 8 de largura, com 15 de espessura, né, com os 30 quilômetros, dando aqui em metro cúbico, 36 mil metros cúbicos, seria o volume total da base compactada. Tá? Essa base vai ter, como ela tem 10% de teor de cimento, 3.600 metros cúbicos de volume de cimento, com 32.400 metros cúbicos
de solo compactado, tá? Então, são esses os volumes a serem considerados. Então, só lembrando, né, o solo tem, aliás, essa estabilização aqui é com 10% de cimento, tá? Então, definido aqui o volume total da base compactada, 3.600 metros cúbicos de cimento, com 32.400 metros cúbicos de solo. A gente vai ter, então, um volume de solo solto, né? Professor, perdão, posso falar? Pode. O cimento você não considera que ele comprime, né? Ele não compacta quando você compacta a camada. Mas ele vai ser misturado, né? O que a gente está considerando aqui é que eu vou levar 32 mil, tem que ter 32 mil metros e 400, né, de solo com 3.600 de cimento. E nesse caso eu estou considerando já de camada acabada. Tá, mas depois você vai considerar que ele tem alguma compressibilidade ou não? Ele vai ser compactado junto com o solo misturado, né? Entendi. Esses volumes volume compactado já, afinal, né? Eu não faço uma compactação separada de cimento e de solo. Eu misturo os dois para chegar a esses 36 mil metros cúbicos, né, de camada acabada. Entendi, professor. Obrigado. 10%, né, desses 3.600. Então, os 36 mil metros cúbicos, 10% dele é cimento aqui, e os outros 90% é solo. Misturo os dois, né, e faço, então, essa compactação. Não existe uma compactação prévia, né, uma compressão prévia do cimento. Ele vai ser incorporado ao solo, espalhado, como a gente vai ver aí à frente, para ser compactado. Tanto que ele inicialmente ele é 1,42 e no final a mistura, que ele também vai ser 2, né? Isso, exato, é a mistura, então considera ele separado, correto. Tá certo, Né? obrigado, senhor. A necessidade por conta da redução do volume, né? Então, uma vez que eu conheço aqui os dois, né, 2 gramas por centímetro cúbico, aqui apresentado, com relação à mistura acabada, e 1,5 com relação ao solo solto, eu teria um volume solto, né, de 43.092 metros cúbicos. Com aqueles 32.400 compactados, aqui ele, na conversão das densidades da mistura acabada com o solo, passa a ser 43.092 metros cúbicos. Então, eu tiro o solo de jazida, transporto ele, obviamente, solto, né? Levo lá para o campo, então espalho 43.092 metros cúbicos de solo, né? Então, e ele se transforma, depois misturado com o cimento, em 36 mil metros cúbicos, e aí essa é a condição do solo solto. Agora, a qual espessura eu vou soltar esse solo, né? Então, eu vou soltar ele a 18 centímetros. Como é que a gente chega a essa espessura? Fazendo também a conversão com relação às massas específicas, de camada acabada e de solo, né? Essa condição. 15 centímetros é o que eu espero de camada acabada, sendo que 90% disso é de solo apenas. Então, essa conta aqui de 2 por 1,5, multiplicado por 0,9, né, que diz respeito aos 90% da constituição dessa espessura de solo vezes 15 centímetros, isso me dá 18 centímetros. Então, a topografia se encarrega lá de marcar 18 centímetros no campo, os caminhões chegam lá para espalhar as leiras de solo, depois eu faço a distribuição disso com moto niveladora, chego então a 18 centímetros de camada solta, para quando eu promover a compactação disso já misturado com cimento, eu chego aos 15 centímetros de camada acabada, né, de camada compactada. Bom, então esse solo vai ser levado para o trecho, então 43.092 metros cúbicos de solo solto, trazido da jazida, dividido por 6, que é a capacidade da caçamba do caminhão basculante, me indica alguma coisa em torno de 7.182 viagens. Né? Isso tem que ser uma conta a ser apresentada, porque vai ter um apontamento disso em campo, para poder fazer o pagamento dessas viagens. Né? Para dizer que teve realmente um transporte aí dos 43 mil e alguma coisa de solo solto em 7.182 viagens. Se eu calcular aqui um espaçamento para 8 metros de largura de pista, para fazer os carregamentos dos caminhões, eu pego os 30 mil metros nessa extensão, que nós estamos considerando, dividido por 7.182 viagens, chega a um espaçamento das pilhas, né, das leiras de solo, em 4,17 aproximadamente. Esse espaçamento é marcado ao longo da pista, para que as descargas possam ser feitas, recomendando-se que seja feito em zigue-zague. Pode ser feito linear? Pode, mas
se é feito em zigue-zague, aqui é alternado, direita e esquerda, você tem uma condição de melhor espalhamento, de melhor homogenização futura, inclusive com o cimento, no caso aqui, tá? Então, os 30 mil dividido por 782, 4,17 de espaçamento do solo. Então, o solo foi espalhado, né? Desculpa, o solo foi levado para o campo para ser espalhado na sequência e ser incorporado na sequência aqui o cimento. A gente sabe que são 3.600 metros cúbicos de cimento, né? Isso considerando a camada de base acabada. Isso vai me representar alguma coisa em torno de 5.112 toneladas, se eu pegar aqui a conversão pela sua respectiva massa específica, né, os 3.600 vezes 1,42 me dá 5.112 toneladas. Se eu pegar saco de cimento de 50 quilos, eu vou precisar de 102.240 sacos. Fazendo aqui a conversão, né, das toneladas para quilo, dividido por 50 quilos, 102.240 sacos, para os 30 quilômetros de base a ser estabilizada. Então, dividindo aqui por 30, seria os 30 quilômetros, eu teria 3.408 sacos por quilômetro, né, e dividindo aqui pelo trecho para saber por quanto de metro, né, por metro linear de pista, eu teria 3.408 sacos por metro linear de pista. Eu teria a quantidade de cimento em peso, né, em massa, dividir pelo saco de 50 quilos, geralmente comercial, se compra isso, para saber, no final, né, ao longo dos 30 quilômetros, que eu precisaria de 3.408 sacos por metro linear de pista. Como é que eu vou fazer esse espalhamento? Nesse caso aqui, geralmente, para uma largura de 8 metros que eu tenho para executar, né, que é o que foi dito lá no início da proposta, eu faço um espalhamento aqui do cimento, dos sacos, né, em 3 pilhas, geralmente espaçados aqui, separados aqui no sentido longitudinal, esses alinhamentos a cada 2 metros. Então, teria 2 metros a partir da borda esquerda, vamos supor aqui, um alinhamento de saco de cimento, mais 2 metros, um alinhamento, mais 2 metros, um alinhamento, mais 2 metros, e aí eu concluo os 8 metros de largura. Então, 2, 4, 6, 8, com 3 alinhamentos aqui, né, de cimento a serem espalhados, tá? Eu sei que eu tenho 3.408, né, 3.408 sacos para cada metro de linear a ser considerado aqui na extensão toda. Se eu fizer 3 pilhas, né, 3 alinhamentos aqui, para saber qual seria esse espaçamento, desculpa, esse espaçamento no sentido longitudinal. Então, 3.408, uma regra de 3, simples, né, 3.408 para 1 metro de extensão, 100 centímetros, para 3 eu teria um espaçamento entre sacos de 89 centímetros, tá? Então, essa condição é feita geralmente assim para 8 metros de largura de pista, então tem que pegar aqui uma pista simples, né, com 3,5 metros de faixa de traço, 7, com mais meio centímetro de cada lado de acostamento, talvez seja mais comum de executar em pistas simples aqui no estado do Ceará, seria mais ou menos essa configuração, uma caixa de 8 metros de largura de base para ser executado, espaçados aqui de 2 metros, né, nesse sentido transversal, 2, 4, 6, 8, com 3 alinhamentos de cimento, espaçados aqui de 89 centímetros, nessa conta anterior que a gente fez de 3.408 para cada metro, a ser considerado em 3 alinhamentos aqui de cimento a serem distribuídos. Então, esses sacos vão ser distribuídos assim, geralmente o cara no campo, ele consegue ele constrói, né, um gabarito mesmo, pode ser feito com um pedaço de madeira, de 89 centímetros, e aí ele já tem distribuído mais ou menos 2 metros aqui que ele vai conhecer, esse aqui talvez seja mais fácil, né, o alinhamento de 2 em 2 metros, para compor os 8 de largura, e aí ele vai colocando aqui o gabarito, indicando, ó, 89 centímetros, 89, 89, 89, 89, ele vai fazer um planejamento para saber que durante esse período que ele vai ter, sei lá, de uma manhã para executar, ele vai executar tantos metros de extensão, sei lá, 500 metros de extensão para essa execução, e aí distribui esses sacos de cimento ou de cal, e aí o camarada corta, geralmente a ponta aqui do saco, e vai fazendo a distribuição manual, semelhante àquilo que vocês viram no vídeo de agora há pouco. E aí espalhou, depois desse espalhamento, espera um tempo ali de descanso, vou levar água
para poder fazer incorporação já na cal ou no cimento que está colocado sobre a camada de solo previamente espalhada. E essa quantidade de água eu vou levar em consideração a umidade ótima, que foi lá estabelecida em laboratório, no caso aqui 11%. Faço a diferença para a umidade já existente no solo, está aqui de 4%, umidade natural. Então, é muito importante que seja verificado em campo, né, porque vamos supor que eu tenha aí um solo que venha de uma jazida, de um local que choveu durante a noite, né, e eu preciso fazer essa verificação de qual é a umidade natural presente naquela camada de solo. Então, no caso aqui do exercício, foi estabelecido em 4%. Mas eu também preciso compensar essa quantidade de água das perdas de evaporação, no caso aqui 2%. Então, se eu tenho 11% de umidade ótima, tiro os 4% que já está presente no solo, incorporo 2%, considerando as perdas de evaporação, 9% de água em peso a ser incorporado nessa camada a ser estabilizada. 9% de água em peso, para aquele volume que vai ser compactado, os 36 mil, né, metros cúbicos de volume, eu tenho 72 mil toneladas de água a ser incorporada nessa camada a ser estabilizada ao longo dos seus 30 quilômetros, né? E aí, 72 mil toneladas a ser considerada a massa de água, me dá aqui uma massa de água da ordem de, consideramos 9%, né? Desculpa, pessoal. 72 mil seria o total aqui para a camada, mas eu vou incorporar 9% em peso, eu teria, na verdade, 6.480, tá? Isso aqui seria se fosse para incorporar nos 36 mil, nos 100%, mas eu estou considerando 9% apenas, né, de umidade em peso, esses 9% de 72 mil, me dá 6.480 toneladas de água, né, que me dá, considerando aí essa massa específica de 1 tonelada por metro cúbico, 6.480.000 litros de água, tá? Então, 9% dos 72 mil do total a ser incorporado. Então, 9% aqui de água em peso representam 6.480 litros de água. Isso representa quantas viagens de uma irrigadeira com 8 mil litros? Né? Então, os 6.480.000 litros de água representam 810 viagens de água. Então, imagine a quantidade de água necessária para essa incorporação, mesmo ao longo dos 30 quilômetros, é uma grande quantidade, né, de água e também de número de viagens. Daí alguma coisa em torno de 14 viagens um dia para uma execução, por exemplo, de 500 metros de base. Então, de onde é que essa água vai sair? Eu tenho fonte próxima, né, isso vai ser fornecido de uma fonte licenciada, por exemplo, né, que o Estado permita ser retirado, vai ser de um poço, vai ser, né, de uma fonte qualquer, então eu preciso ter isso muito bem planejado para que eu possa não ter falta dessa água na incorporação, na minha execução dessa camada de solo-cimento, né? Então, isso precisa ser muito bem planejado para que eu possa ter essa execução de maneira muito tranquila, tá? Então, é isso. Trouxe, só revisando aqui rapidamente, trouxe o solo nessa quantidade, trouxe o cimento nessa quantidade especificada, fiz os cálculos relativos a esse espalhamento, tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal, sendo feito essa distribuição, e é importante que isso seja muito bem cumprido para evitar, como eu disse antes, acúmulo de material em um determinado ponto, falta de material para homogeneização futura em outros determinados pontos, leva a água no percentual a ser considerado em função da umidade ótima, da umidade natural do solo e das perdas de evaporação, né, no percentual que está aí estabelecido, e aí faço então essa distribuição, homogenizo, faço a homogeneização, promovo a compactação, né, faço o acompanhamento no que diz respeito à cura, a proteção do material, e depois do tempo esperado, de 7 dias ou de 14 dias, em alguns casos, promovo, então, a etapa que sela essa camada de base e prepara essa camada de base para o que vai vir na sequência, que seria o revestimento. Se a gente tem um controle de qualidade muito bem feito com relação a essa execução de base, muito certamente eu não vou ter problema futuro de trincamento de base, né?
eu não vou ter problemas futuros de recalques em algumas condições, de retrações em outras. Então, se eu faço esse planejamento, se eu faço essas contas, né, grosso modo aí, mas se eu preparo esse memorial de cálculo e indico percentual relativo de água, quantidade de água, percentual relativo a cimento, quantidade de cimento, e também ao solo, né, vindo na sequência, incorporação do solo, incorporação do cimento, incorporação da água, e executo isso, e faço os controles relativos a essa execução, certamente eu tenho uma possibilidade muito grande de ter sucesso na execução dessa base. E aí acompanho durante o tempo que está previsto, recomendado, né, feito isso, deixa a base pronta para receber o que vai vir na sequência, para preparar essa base para a execução do revestimento asfáltico que vai, né, fechar essa superestrutura viária. Eu acho que é isso, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. A gente vai disponibilizar essas soluções aí, a apresentação também, a respectiva solução. Não tem grandes segredos, como vocês viram, se a gente vai tentar, né, para massas específicas, para os percentuais, essa conta ela sai fácil. Né, lá no futuro, se vocês, né, fizerem uma otimização, digamos assim, de uma planilha Excel, é só entrar com os valores iniciais e de entrada, e rapidamente ele já calcula tudo isso de maneira bem fácil. Né? E se a gente cumprir efetivamente as dosagens, nem pecar pelo excesso, nem pecar pela falta, certamente essa base vai ter uma possibilidade de vida útil muito grande aí, e um sucesso na sua condição própria, de estabilidade, de capacidade de suporte, entre outras características. Então é isso. Alguma pergunta? Você quer complementar alguma coisa, Silvia? Não, queria só, né, para complementar o que o Ego falou, a gente viu, então, essa parte das subcamadas, então, nós terminamos de falar das subcamadas, das camadas que estão localizadas abaixo do revestimento. A próxima camada, que não é, mais uma vez, bem uma camada, é um banho de ligante, a imprimação betuminosa. Então, a gente vai impermeabilizar essa camada de base, seja ela granular, ou seja ela estabilizada quimicamente, através de uma imprimação ou de uma pintura de ligação, para o caso de bases estabilizadas quimicamente. Então, só queria chamar a atenção que vocês estudassem essa parte de imprimação através das normas que a gente anexou no SIG, através do vídeo que já está lá no nosso canal da infraestrutura, e nós vamos disponibilizar também os slides acerca da imprimação. Porque esse conteúdo, mais uma vez, ele vai cair nessa primeira parte, mas vai ser reforçado quando a gente iniciar a segunda parte do curso, que é a parte dos revestimentos asfálticos, tá? Eu acho que é isso, né? Comentar alguma coisa. Só chamar a atenção, Célia, porque essas bases, né, estabilizadas quimicamente, muito embora elas possam apresentar uma boa resistência, uma boa capacidade de suporte, etc., elas precisam ser banhadas, né? Como a Sueli falou, vai existir um banho aí de uma imprimação, de uma pintura de ligação, para promover a impermeabilização, né, uma certa coesão de topo, de camada de base, e também digamos, grosso modo, a cola, né, entre o revestimento e a camada de base. Porque se você executa uma camada de revestimento sobre uma camada de base dessa, que não teve uma preparação antes com esse banho, né, ser feito aí, ou para um vidro, ou uma emulsão asfáltica, né, de petróleo, há uma possibilidade muito grande desse revestimento vir a descolar dessa camada de base, vir a escorregar dessa camada de base, né, então é necessário que exista, né, então executei base, eu preciso garantir com que a camada superior, o revestimento, ela esteja adequadamente aderida a essa camada inferior de base, né, e vai ser através desses processos de imprimação de pintura, a depender da camada, a depender se é uma camada coesiva ou simplesmente granular, se vai ser utilizado um asfalto diluído, uma emulsão asfáltica, eu preciso garantir essa ligação propícia, satisfatória do revestimento com a camada de base. Mas com o conhecimento que foi construído até aqui, a gente já tem uma garantia de como, né, ter camadas inferiores de pavimentação, baixo de base, reforço, de maneira satisfatória. Né? Basta agora que a gente execute satisfatoriamente também os serviços de imprimação e pintura, para fechar esse pavimento, né, selar essa base, construir a camada superior, que seria o revestimento, de maneira muito satisfatória.
Com relação ao conteúdo, cai desde a nossa primeira aula, a parte de conceituação de pavimentos, revisão de mecânica dos solos, dos ensaios de mecânica dos solos, módulos de resiliência, estudos geotécnicos, camadas granulares, e a parte de imprimação, só o que tiver relacionado ao vídeo que nós elaboramos para vocês. E é isso, né? Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração. Nada? Bom, então, a gente encerra por aqui. Tenho aí um bom resto de final de semana, estudem, se mantenham ativos, e a gente se encontra, então, na semana que vem.